Olá a todos! Para mergulharmos no complexo universo da responsabilidade civil em questões internacionais envolvendo empresas multinacionais, precisamos primeiro entender o que são estas entidades e por que elas são tão importantes. Então, imagine um gigante que transcende fronteiras. Empresas multinacionais são exatamente isso. Elas têm raiz em uma nação, mas seus ramos são tão grandes que se estendem por vários outros países ao redor do mundo. Estas empresas multinacionais não se limitam a operar em seu país de origem. Elas investem, produzem e influenciam economias através de filiais, subsidiárias e parcerias globais, tornando-se assim peças-chave na grande engrenagem da globalização. Seu impacto na economia dos países que as acolhem é colossal. Elas trazem empregos, frequentemente com salários mais competitivos e melhores benefícios do que as empresas locais. E isso é apenas a ponta do iceberg. Já ouviu falar em empresas que trazem inovações tecnológicas para um país? São as empresas multinacionais. Elas agem como pontes, transferindo tecnologia avançada e promovendo o desenvolvimento tecnológico nos locais onde operam. Ao fazer isso, estimulam a competição e o progresso, beneficiando a todos nós com melhores produtos e serviços. Além disso, as empresas multinacionais costumam investir pesadamente em infraestrutura vital. Imagine estradas melhores, sistemas de energia mais eficientes e meios de transporte mais modernos. No entanto, a presença delas não é apenas um mar de rosas. Isto porque há uma complexidade jurídica que envolve estas empresas. Como destaca o autor de Abreu Dallari, categorizar as empresas simplesmente como nacionais ou estrangeiras não faz justiça à sua natureza transnacional. E há ainda o dilema da influência política e econômica que essas empresas detêm. Em alguns casos, seus interesses podem conflitar com os da nação. Assim, equilibrar a soberania do país com as operações destas gigantes é um verdadeiro desafio. O autor Peter B. Evans nos convida a refletir sobre como as empresas multinacionais podem influenciar o desenvolvimento econômico de países emergentes. A interação entre o poder multinacional e a autonomia nacional é como se fosse um balé delicado. Com essa compreensão, vamos agora explorar o intrínseco mundo da responsabilidade civil no direito internacional. Vivemos em uma era globalizada e com a presença cada vez mais marcante das empresas multinacionais, vem uma série de responsabilidades. Assim como o cidadão comum, as empresas multinacionais também têm responsabilidades legais e éticas. O princípio da reparação integral nos diz que, se você causar um dano, você deve repará-lo. Para as empresas multinacionais, isso pode significar compensar comunidades inteiras ou até mesmo restaurar ecossistemas danificados. E a prevenção, onde fica? O princípio da prevenção é uma lembrança contínua de que prevenir é sempre melhor do que remediar, especialmente áreas sensíveis como o meio ambiente e a saúde. O autor de Farias nos dá uma perspectiva clara, especialmente quando olhamos para o impacto ambiental de atividades como o transporte marítimo. As normas, sejam elas nacionais ou internacionais, existem para garantir que ninguém ultrapasse seus limites. E aí vem a responsabilidade conjunta. Se uma empresa multinacional opera em diversos países e uma de suas subsidiárias comete um erro, a empresa matriz ela pode ser responsabilizada. É uma teia complexa de responsabilidade e ética. Transparência e respeito à soberania dos estados também são essenciais. Empresas multinacionais devem ser claras sobre suas ações e, ao mesmo tempo, respeitar as leis e normas dos países em que operam. Concluindo, a responsabilidade civil é um vasto oceano, com muitas nuances e detalhes, porém, com respeito,
ética e compreensão, podemos navegar por essas águas e garantir um mundo mais justo e equilibrado. Em meio à globalização, enfrentamos um fenômeno interessante. Quando uma empresa multinacional comete uma infração em uma nação, não é apenas a legislação local que pode ser aplicável. Em muitos casos, tratados e convenções internacionais também entram em jogo. Pensemos em um cenário onde uma empresa multinacional de um país avançado compromete o meio ambiente de um país em desenvolvimento. Apenas aplicar a lei local pode não ser suficiente para oferecer uma reparação adequada. Aqui, o direito internacional serve como uma rede de segurança, assegurando que a justiça prevaleça além das fronteiras. E, enquanto discutimos economia e meio ambiente, não podemos deixar de considerar um aspecto fundamental da responsabilidade civil das empresas multinacionais: os direitos humanos. Há casos notórios de multinacionais enfrentando críticas por suas práticas em locais onde os direitos trabalhistas e humanos não são rigorosamente aplicados. Neste contexto, a responsabilidade civil se torna crucial para assegurar que essas empresas observem não apenas as normas locais, mas também padrões internacionais. A relação de uma empresa multinacional não é apenas com governos, mas também com seus funcionários, clientes, investidores e a comunidade em geral. A responsabilidade civil, portanto, se estende para além do cumprimento da lei. É sobre a gestão de relações, assegurando que todas as partes envolvidas sejam tratadas de forma equitativa. A complexidade da operação de empresas multinacionais em várias jurisdições também significa que elas podem, inadvertidamente, encontrar-se em conflito com leis locais. O direito internacional, juntamente com a responsabilidade civil, atua como um guia, ajudando estas empresas a navegar pelas águas muitas vezes turbulentas das regulamentações globais. É crucial reiterar que, embora as empresas multinacionais tenham uma capacidade inigualável de moldar economias e influenciar políticas, elas também carregam uma responsabilidade significativa. A responsabilidade civil no direito internacional privado não é simplesmente um exercício de cumprir obrigações legais. É um compromisso de criar um impacto positivo, garantindo um futuro mais equitativo e sustentável para todos. Quando falamos em responsabilidade civil das empresas multinacionais, também estamos falando sobre o papel dos stakeholders. Estes, que incluem acionistas, fornecedores, consumidores e comunidades locais, têm uma voz mais poderosa na maneira como as empresas operam. Em um mundo interconectado, a reputação de uma empresa pode ser manchada em minutos, graças à velocidade da informação digital. Portanto, as empresas multinacionais estão percebendo que negligenciar sua responsabilidade pode resultar em danos significativos à sua imagem e, consequentemente, ao seu valor de mercado. Então, em conclusão, a responsabilidade civil das empresas multinacionais no cenário internacional não é apenas um tema jurídico, mas também um reflexo da evolução de nossa consciência global. Reconhecendo a influência e o poder que essas corporações detêm, é imperativo que elas operem com integridade, transparência e, acima de tudo, um senso profundo de responsabilidade. Nossa esperança é que, à medida que avançamos, a interação entre negócios e ética se torne uma dança harmoniosa, levando a um futuro onde todos prosperem.